Olá, bom dia, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez estamos aqui juntinhos para um novo estudo. Esse aqui é o nosso sexto estudo. Tá passando tão rápido, ou parece que começamos ontem, já estamos no sexto estudo. Então, hoje o nosso tema vai ser um tema super atual e depois desse estudo, você vai poder reconhecer os sinais que Jesus deu, Jesus deixou, os sinais que ele disse que iam acontecer, né? E aí depois desse estudo, você não vai ser mais a mesma pessoa, porque você vai olhar o mundo de maneira diferente. E o tema de hoje é Sinais da Volta de Cristo. Deus deixou isso escrito para que nós possamos identificar qual momento Jesus vai voltar. Então fique atento, depois desse estudo você vai me dizer se você realmente agora você vê o mundo de maneira diferente ou não. Antes de fazermos a nossa oração, eu gostaria de ler aqui um texto que está presente no nosso livro de apoio. Eu achei um texto super interessante e eu quero compartilhar com vocês. Diz assim: estando hoje com os discípulos no Monte das Oliveiras, Jesus ouviu deles a seguinte pergunta: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Essa pergunta está em Mateus 24, versículo 3. O mestre então enumerou vários sinais indicadores do seu retorno à terra. Alguns dos sinais apresentados tiveram cumprimento inicialmente em Jerusalém e serviram como maquete ilustrativa dos acontecimentos do fim. Outros sinais, porém, estão se cumprindo agora, em nossos dias. Quais são eles? Você sabe quais são esses sinais? Você já consegue identificar esses sinais no mundo onde nós vivemos hoje? Não? Então, depois desse estudo, eu tenho certeza que você não vai mais olhar o mundo da mesma maneira, não vai mais ver o mundo com os mesmos olhos. Então antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer a nossa oração, pedir a Deus que abençoe esse estudo, que Ele possa guiar as minhas palavras e que Ele possa guiar também o seu entendimento, tá bom? Então feche os olhos e vamos pedir a Deus que Ele nos proteja. Senhor, obrigada por mais um momento de estudo, mais um momento que podemos compartilhar a Tua Palavra. Obrigada por essa bênção que o Senhor nos deu. Obrigada pelo dia de hoje, porque nós acordamos, nós estamos vivos e nós temos a oportunidade de poder procurar e saber mais sobre Ti. Hoje o nosso estudo é um tema bem atual e gostaria de te pedir, Senhor, que o Senhor abençoasse essa pessoa que está aí do outro lado e abençoasse também para que juntos nós possamos ter uma boa compreensão da Tua Palavra, uma boa compreensão daquilo que o Senhor quer que nós saibamos, que nós entendamos antes da Sua volta. Obrigada, Senhor, por tudo. Te peço que nos abençoe. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Prontos? Então vamos começar? Já pegou sua Bíblia? Não esquece, não podemos fazer o nosso estudo sem a Bíblia. Ela é o nosso livro de base, tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta do nosso estudo é: que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Cristo? Essa resposta ela está em Mateus 24, versículo 6, versículo 7 e versículo 10. E depois está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 4. Vamos lá, vamos começar por Mateus, capítulo 24. Versículo 6. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Você já ouviu falar de guerra? Você já ouviu os barulhos das batalhas? Ainda não? Acho que sim, né? Infelizmente, tudo isso está acontecendo no nosso mundo hoje. E isso nos deixa com medo, sim. Muitas pessoas têm medo de sair nas ruas, têm medo de fazer as suas atividades cotidianas, não sabem se vão voltar para casa, saem sempre nesse desespero. E não é só no Brasil, na França, nos Estados Unidos, é no mundo inteiro. Será que é à toa que tudo isso está acontecendo? Acho que não. A Bíblia já nos fala disso. Aqui na Bíblia você já tinha isso previsto. Então quer dizer que não é de agora, não é um fato à toa que está acontecendo, mas é um fato que está se cumprindo, na verdade. Vamos continuar. Versículo 7. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará o outro.
Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Você já ouviu falar nisso também? Já, né? Basta ligar sua televisão agora em qualquer jornal que essas notícias aqui, elas serão dadas, infelizmente. Vamos ver o que diz o versículo 10. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Quando você sai na rua, você consegue ver o ódio nas ruas? O ódio nas pessoas? Felizmente sim, né? Você conhece pessoas que abandonaram a sua fé, pessoas que antes acreditavam em Deus, tinham um espírito cristão e que hoje, infelizmente, abandonaram tudo por decepções, porque não estavam tendo respostas aquelas perguntas que elas buscavam. Vocês conhecem pessoas assim? Eu conheço, infelizmente eu conheço, e isso é só a profecia se cumprindo. Vamos ver o que diz do 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 4. Lembre disto: nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes a seus pais e não terão respeito pela religião. Será que isso já está acontecendo, gente? Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Quantas pessoas você conhece hoje que amam mais os prazeres desse mundo que a Deus? Quantas pessoas você já ouviu, você já convidou para ir à igreja? Ah, olha, não, hoje não estou muito afim de ir para a festa. Vamos à igreja? Vamos comigo? Ai, que isso, tá doida? Virou beata? Virou fanático agora? Quer ir pra igreja sempre? Ei, deixa de doidice. Não. Ah, eu vou me divertir. A vida é curta. O tempo aqui nessa terra tá curto. Você não fala que o mundo tá acabando? Então, eu vou aproveitar, vou me divertir. Vai que depois da morte não tem mais nada disso. Né? Você já ouviu muitas pessoas falarem isso? Eu já. E, infelizmente, gente, isso só prova que a Bíblia, ela é um livro, ela é um manual de vida, na verdade. Aqui você vai encontrar fatos passados, presentes e futuros. Então, isso só nos mostra que a nossa única saída, o nosso único meio de encontrar a salvação é seguindo a Cristo, é seguindo o que diz a palavra de Deus, é seguindo esse manual aqui que Ele deixou para nós, Ele deixou para que nós possamos ter luz neste mundo, tá? Então, vamos ver aqui a segunda questão. Que 3 grandes sinais no mundo natural indicam a proximidade da volta de Jesus? Então, existem 3 grandes sinais no mundo natural que vão indicar que Jesus está voltando, Jesus está próximo, a volta dele, ela está próxima. Então vamos ver aqui. Essa resposta está em Mateus 24, no versículo 7 e no versículo 29. Vamos ver. Uma nação vai guerrear contra a outra, e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. 29. Depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Você já imaginou o sol ficando escuro durante vários dias? A lua sem o brilho que ela tem?
as estrelas caindo do céu? Como será que vamos ficar se estivermos vivos para ver isso? Será que devemos ficar desesperados, correndo, como se não soubéssemos o que está acontecendo? Claro que não. Nós sabemos que isso vai acontecer, está aqui, está escrito. Então, se nós estivermos vivos para presenciar esse momento, o que nós temos que fazer é dar glória a Deus e agradecer, porque nós estamos ali, nós sabemos que tudo está se cumprindo e que Ele está voltando. Que nada que está escrito aqui é mentira. Tudo é verdadeiro. E quando você vê tudo o que está acontecendo ao redor, não é um motivo de alegria, porque você vê que seus irmãos estão sofrendo. Você vê que você está aqui nesse mundo, você está correndo perigo desse mundo. Mas, por outro lado, é um motivo de alegria porque você sabe que as profecias estão se cumprindo e que Jesus brevemente voltará. E Ele vai nos livrar de todo esse mal, de toda essa catástrofe que vivemos nesse mundo. Então, quando Ele voltar, tudo isso vai acabar. Mas vai acabar para aqueles que creem. Então, é por isso que você precisa crer. É por isso que você precisa ler, entender, para depois crer. Não é verdade? Então, é por isso que nós estamos aqui, fazendo esse estudo, para que você possa sair desse mundo que você se encontra hoje e entrar aqui, mergulhar no mundo da Bíblia e entender o que ela quer dizer para você de verdade. Vamos lá para a nossa terceira pergunta. Que sinais seriam vistos no mundo religioso antes da volta de Cristo? Então, olha só, nós temos sinais no mundo social, nós temos sinais no mundo natural e nós temos sinais no mundo religioso. Vamos ver que sinais são esses do mundo religioso. Essa resposta também está em Mateus 24. Está nos versículos 4, 5, 11 e 24. Vamos ver. Versículo 4. Tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Muito cuidado. Esse versículo ele é muito importante porque muitas pessoas tentam nos enganar, contando coisas, repetindo histórias que ouviram, repetindo tradições que não fazem sentido, né? Então, como é que você vai fazer para você não ser enganado? Quando alguém contar algo para você, peça as provas. Da onde você tirou? Peça as fontes. Quando você faz um trabalho, quando você é pesquisador, você não pode apresentar um trabalho, você não pode chegar na frente da sua banca de defesa e dizer assim: olha, não, essa teoria aqui eu estou defendendo porque me falaram, mas eu não sei quais são as fontes, eu não sei de onde tiraram isso, mas eu não posso provar, mas eu sei que é verdade. Você não pode fazer isso. Se você fazer isso, é um 0 na hora, você é reprovado. Assim como no mundo acadêmico você precisa de provas, também no mundo religioso você precisa de provas. As pessoas dizem: mas qual é a prova que Deus existe? A prova que Deus existe está aqui na Bíblia. Então, falando do mundo religioso hoje, tudo que contarem para você, peça provas. Pergunte de onde tiraram, pergunte de onde veio. E se a pessoa não tiver a resposta, vá você procurar. Não espere pelo outro, não espere que o outro venha lhe trazer a resposta. Vá procurar, pesquise. Hoje você tem internet, você tem a Bíblia aqui, o livro, você tem muitos meios de saber a verdade, de saber se você está sendo enganado ou não. Então, cabe a você procurar essa resposta para ver se você está no caminho certo ou não, tá bom? Então, esse versículo aqui é um versículo muito importante. Vamos ver o que diz o versículo 5 agora. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Você já ouviu falar em pessoas que se dizem Cristo? Liga a televisão ou coloca aí na internet: Cristo voltou. E você vai ver quantas pessoas no mundo inteiro estão hoje se fazendo passar por Cristo. E quantos seguidores essas pessoas têm nesse mundo.
Vocês não têm noção de quantas pessoas já estão seguindo esses falsos profetas. Então preste atenção, abra seus olhos e veja, preste atenção nos sinais, tá? Jesus não vai voltar assim, oi, voltei, gente, tô aqui, vamos me seguir. Não. Os sinais precisam se cumprir e só depois Jesus voltará, tá bom? Vamos ver o que diz, versículo 11. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. Novamente falando dos falsos profetas. Preste atenção. E o versículo 24, vamos ver o que ele diz? Versículo 24. Porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. É muito delicado isso, porque você está vendo aqui que Deus já nos fala que os falsos profetas também farão milagres. Então, quando você vê o milagre acontecendo ali na sua frente, é do ser humano, ele vai ficar impressionado, ele vai acreditar. Mas lembre-se que Jesus não é só fazer milagre, tá bom? Não se resume a isso. Ser o profeta, ser o verdadeiro profeta aqui, ser o verdadeiro Messias, não se resume só em fazer milagres, fazer obras boas, fazer bem para os pobres, os necessitados. Não se resume a isso. Tem todo um conjunto que deve vir junto, devem acompanhar, tá certo? Então vamos lá para a nossa quarta pergunta. Qual a motivação dos falsos profetas ao pregarem a Bíblia? Por quê? Por que eles estão motivados a fazerem isso? Quem nos responde é 2 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 3. Vamos ver. No passado, apareceram falsos profetas no meio do povo. E assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o mestre que o salvou. E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Então não se engane. Esses falsos profetas, eles não durarão para sempre. E se você os seguir, você também será destruído. Então, abra seus olhos. Preste atenção. Vamos ver o que diz aqui o versículo 3. Versículo 2. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Versículo 3. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor deles está bem acordado. Isso quer dizer que Deus não dorme. Ele está vendo tudo o que está acontecendo. Ele tá vendo o que esses falsos profetas estão fazendo, como eles estão tentando enganar o povo, como eles estão tentando tirar tudo que você tem. Porque se você dá todo o seu dinheiro em prol de uma causa que você realmente não sabe se existe, a pessoa ela está explorando, ela está tirando, e ela está tirando o quê? Ela está tirando, além do seu bem material, que é um bem desta terra. Deus, ele não quer nada, ele não quer o seu dinheiro, tá? Não é o seu dinheiro que ele quer você, ele quer o seu arrependimento, ele quer o seu coração. E o que esses falsos profetas pregam hoje é que se você der o dinheiro para a igreja, você vai prosperar, você vai ser rico, você vai poder comprar aquele carro, aquela casa que você tanto quer. Aí tem aqueles testemunhos, porque eu dei todo o meu salário nesse mês e no mês seguinte eu consegui ganhar milhões e eu comprei casas, comprei carros, hoje eu tenho fazendas. Então, não se deixe enganar por essas coisas deste mundo, porque nada disso vai ser aproveitado, você não vai levar nada disso quando você morrer. Tá certo? Então, as bênçãos de Deus não são bênçãos materiais, não são bênçãos para esse mundo, são bênçãos espirituais, são bênçãos para a sua vida,
tá? Para sua vida espiritual, individual e não para sua vida material, tá certo? Então vamos ver aqui também a outra perguntinha. Diz assim: o que atrai pessoas a esses falsos líderes? Como as pessoas são atraídas para esses líderes? Vamos ver. Tá em Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, pelo poder do teu nome, anunciamos a mensagem de Deus e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos milagres. Então eu direi claramente: essas pessoas eu nunca as vi, eu nunca as conheci. Afaste-se de mim, vocês que só fazem o mal. Tá? Então, eu acho que esse versículo aqui, esses 3 versículos, eles são bem claros, né? Não adianta você pregar a palavra de Deus, não adianta você falar de Jesus para as pessoas se você não está com Jesus de verdade, se você não está ligado à palavra, se você não está ligado, conectado com Ele. Então, tome muito cuidado, preste muita atenção. Vamos passar aqui para a nossa outra pergunta. Além desses, que importantes sinais foi mencionado por Cristo? Cristo também mencionou alguns sinais que seriam evidentes antes da sua volta. Essa resposta está em Mateus 24, novamente, versículo 14. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Jesus não voltará antes que todos saibam que ele deve voltar. Tá certo? Então, ele não voltará antes que a humanidade inteira esteja ciente de que tudo isso que está acontecendo no mundo não é ao acaso, de que as profecias elas estão se cumprindo e que Deus não nos abandona. Ele prevê tudo, mesmo antes da gente entender. Nós, às vezes, não conseguimos entender essas profecias porque elas parecem distantes, mas nós que vivemos hoje nesse mundo aqui, se nós pegarmos a nossa Bíblia e começarmos a ler, nós vamos entender sim. Talvez Daniel, lá nas suas profecias, ele não tenha entendido nos seus sonhos, nas suas revelações. Para ele deve ter sido muito difícil entender quando ele tinha essas revelações. Mas para nós que vivemos hoje aqui, só não vamos entender se realmente não quisermos entender, né? Então, é só querer. Vamos ver aqui outra perguntinha. Paulo fala de outro evangelho que está sendo pregado. O que fazer para não ser enganado? Esse outro evangelho é falado em Gálatas, capítulo 1, versículo 6. E o que fazer para não ser enganado? Nós vamos ver em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Vamos ver Gálatas, o que ele diz. Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Meus queridos, novamente eu digo, estejam atentos, não aceitem outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo, tá bom? Mesmo que as pessoas digam, não, esse aqui é o evangelho de Cristo, isso tá na Bíblia, meu irmão, vá, não precisa você ir procurar, acredite, tá aqui, eu não ia enganar você, vá procurar, não acredite, vá procurar, para ver se realmente a pessoa está falando a verdade, tá bom? Vamos ver aqui como fazer para não ser enganado. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Meus queridos amigos, não acredite em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. Então, coloque à prova essas pessoas.
Será realmente que isso que você está fazendo vem de Deus? Será que você está agindo conforme a vontade de Deus? Será que a Bíblia fala disso que você está fazendo agora? Pergunte, né? Indague mesmo e coloque essa pessoa contra a parede, porque se ela realmente estiver pregando um evangelho, pregando a palavra de Cristo, ela não vai se sentir mal, ela não vai, em momento algum, se esquivar. Mas se não, se você vê que ela começa a não ter respostas para você, desconfie e vá procurar a verdade. Vamos passar para a nossa próxima pergunta. Por que Deus manda provar o ensino dos profetas? Por que será que ele manda provar esse ensino? Mateus capítulo 7, versículo 15 nos responde, e também 2 Pedro capítulo 3, versículo 16. Vamos lá em Mateus capítulo 7. Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Não pense que os falsos profetas eles vão chegar para você impondo coisas. Não pense isso. Os falsos profetas eles vão tentar induzir você a fazer o que eles querem, o que eles desejam. Então, quando alguém tentar induzir você, vá atrás de saber qual a origem. Por que ele está fazendo isso? Da onde ele está tirando isso? Tá? Então, eles vão chegar como ovelhas, tá? Mas na verdade eles são lobos selvagens. Vamos ver aqui o que diz 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele há algumas coisas difíceis de entender que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas. E assim eles causam a sua própria destruição. Então você não pode... Lembra que eu falei no primeiro estudo que você não pode ler a Bíblia como se você pegasse um romance e você fosse ler pedaços desse romance. Você não ia entender, não ia fazer sentido, né? Então a mesma coisa é a Bíblia. Você não pode estudar a Bíblia pegando sem ter uma base, sem ter um fio condutor. Então você também não pode explicar passagens fora do seu contexto, certo? Então eu tenho um contexto aqui que eu vou explicar, eu vou entender na verdade esta passagem de acordo com o contexto onde ela se encontra. Se você fizer isso na sua vida mesmo hoje, imagina, você está conversando com alguém agora e você fala assim para essa pessoa: ai não, realmente eu detesto. Aí a pessoa pega essa parte que você falou, ela corta, né? Ela tá gravando, ela corta essa parte, eu detesto. E aí, em outra conversa com outra pessoa, em outro contexto, você fala assim: o quê? Andar de bicicleta? Ah, eu amo andar de bicicleta. Aí a pessoa vai, ela corta a parte eu amo andar de bicicleta e ela deixa só o quê? Andar de bicicleta? E ela cola junto com aquele outro contexto que você falou, alguma coisa que você detesta. E aí você vai fazer uma montagem e você vai... Qual é o resultado que você vai ter? Ah, andar de bicicleta? Eu detesto. Será que tem a ver? Tem sentido? Claro que não. Porque foram dois contextos diferentes, foram duas conversas diferentes que não tinham nada a ver. Então, quando você explica a Bíblia fora do seu contexto, você está fazendo a mesma coisa, você está recortando, você está copiando, colando contextos diferentes que vão dar, com certeza, uma interpretação errada, tá bom? Então, a Bíblia, em primeiro lugar, ela não deve ser interpretada, ela deve ser entendida, é diferente de interpretar, tá certo? Vamos lá passar para a nossa próxima pergunta. Como saber se uma doutrina é verdadeira? Então, depois de saber que tem tantas doutrinas falsas, tantas coisas que não estão de acordo com o que realmente a palavra de Deus nos diz, como eu posso fazer para identificar se essa doutrina ela é verdadeira? Vamos ver. Quem vai nos dizer isso é João,
capítulo 7, versículo 17. Quem quiser fazer a vontade de Deus, saberá se o meu ensino vem de Deus ou se falo em meu nome próprio. Então, se você quer realmente fazer a vontade de Deus, se você quer seguir o ensinamento que Ele deu, você vai conseguir identificar as pessoas que falam em nome de Deus, as pessoas que usam a palavra de Deus de verdade para pregar o Evangelho e aquelas que não, que tentam passar por outros caminhos para poder explicar, passar por livros passar primeiro, na verdade, por livros que ensinam a palavra de Deus, que na verdade é um pouco perigoso você acreditar em um livro que ensina, que explica a palavra de Deus. Não esqueça que a fonte ela é sempre mais importante. Voltando lá em um trabalho acadêmico, por exemplo, o seu trabalho tem bem mais peso, reconhecimento, quando você vai até a fonte verdadeira e você colhe as informações. Quando você pega referências apenas de artigos, que você coloca lá no seu trabalho, pude, não sei o que, fulano de tal. Você pega a citação de uma outra pessoa que já foi pegar a citação de outra pessoa, aquele seu trabalho, ele acaba não tendo um peso tão grande, um valor tão grande quanto se você tivesse ido à fonte original. Então, a mesma coisa aqui é para estudar a Bíblia. Você pode ter livros de apoio, mas não use esses livros como base para o seu entendimento. Se você está estudando a Bíblia, pegue a Bíblia para ser a sua base. E esses livros que foram escritos dizendo explicar a Bíblia, leia-os com base na Bíblia, tá? E confronte-os sempre. Porque quando você começar a confrontá-los, se você encontrar um erro, pare imediatamente, porque você já sabe que tem alguma coisa errada ali, que não está dando certo, não está bem, tá bom? Vamos ver aqui o que diz Isaías, capítulo 28, versículo 10. Vamos ver o que diz Isaías. Ele está pensando que nós somos crianças e quer nos ensinar o beabá. Como saber se essa doutrina ela é verdadeira? Para você saber, você tem que aprender desde o início. Você tem que agir como se fosse uma criança. Como é que a criança ela age quando você vai explicar algo para ela? Primeiro, a criança ela é curiosa. Ela vai lhe fazer perguntas. Perguntas que você nem está esperando, mas ela vai fazer. Segundo, ela não vem cheia de preconceitos. Ela não vem cheia de armaduras. Ela vem aberta para ouvir o que você está falando. Terceiro, a criança ela é espontânea. Então, seja como uma criança. Como se ali a pessoa, quando você estiver estudando, deixe que a Bíblia ela lhe ensine realmente o beabá, como se você fosse uma criança. Uma criança curiosa, uma criança que quer saber mais, uma criança que vai perguntar e vai pesquisar para sempre se enriquecer com esse conhecimento, tá bom? Então, haja como se você fosse uma criança quando você estiver estudando a palavra de Deus. Isso vai ser muito bom para você, para sua vida, para o seu entendimento. Vamos lá para a nossa penúltima pergunta. Se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Então, por que Jesus ainda não voltou? Por que tantas coisas ruins ainda estão acontecendo? Se Ele está vendo, por que Ele não volta logo para acabar com tudo isso? Porque, infelizmente, ainda existem muitas pessoas que ainda não acreditam nessa palavra, que ainda não sabem da existência desse livro, que ainda não sabem da verdade que esse livro tem. E algumas pessoas sabem, insistem em não querer ver,
né? E Jesus, ele quer que todos sejam salvos. Ele veio para morrer por nós, ele nos salvou a todos. Mas ele quer que todos aceitem essa salvação. É por isso que ele está demorando a vir. Ele está demorando porque ele está dando tempo para você, porque depois haverá um tempo em que não haverá mais tempo. Se é que você me entende. Haverá um tempo que o tempo ele vai ser esgotado e você não poderá fazer mais nada para se salvar. Então, se você quer realmente sair desse mundo de tristeza, sair desse mundo de agonia, sair desse mundo de lamentações, de choro, de morte, aceite o que Jesus quer lhe dar. Aceite essa palavra, aceite esse conforto, aceite essa salvação que ele deu para você. Aceite, basta você aceitar. Você aceitando, tudo vai mudar na sua vida, tá? Tudo vai mudar hoje e também quando Jesus voltar. Porque depois, infelizmente, vai ser tarde. E você não vai poder dizer que você não sabia, que ninguém falou, que você não conhecia a verdade, que você não sabia onde procurar. Ah, mas eu não sabia. Porque quando você não sabe, você vai ser julgado com aquilo que você sabe. Se você não sabe, você não sabe, né? Mas se alguém quis mostrar para você, se alguém falou, se alguém pregou essa palavra, se alguém mostrou a fonte para você, vai lá, bebe dessa água. E você não quis, é uma escolha sua. Lembre-se também que no primeiro estudo eu falei do livre-arbítrio. Deus, ele não vai te forçar a nada. Ele não vai te forçar a beber dessa água. Ele não vai te forçar a aceitar essa salvação. É você que tem que decidir aceitar ou não. Então, queridos, esse é o momento. Ainda há tempo. Mas o tempo vai acabar, infelizmente. Vamos para a nossa última pergunta. Que atitude devemos ter no tempo do fim? Quem nos responde é Lucas, capítulo 21, versículo 28 e 34. E depois Mateus, capítulo 6, versículo 33. Vamos ver o que diz Lucas. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e eles lhes dará todas essas coisas. Então, independente do que você queira, coloque Deus na frente de tudo e tudo você terá. Lembre-se que Ele pode lhe proteger. Eu queria terminar o estudo de hoje lendo para vocês o Salmo 91. É um salmo que eu gosto muito, é um salmo que me diz muito. É um salmo que me dá conforto quando eu tenho medo, quando eu saio da minha casa, quando eu vejo notícias na televisão, notícias de morte, notícias de guerra, sabe? Notícias que deixam o ser humano aflito. Mas tem um salmo que me conforta e eu gostaria de partilhar ele com vocês. É o Salmo 91, diz assim: A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: Ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso nenhum desastre lhe acontecerá, e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo, aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: Eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei, e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou seu Salvador. Amém. Esse texto realmente me diz muito
E esse texto me conforta o meu coração e me dá coragem para sair e para enfrentar a vida no cotidiano. Sair com fé em Deus, com fé de que Ele está me protegendo, Ele está blindando a minha vida. E que nada de mal vai acontecer. Nada que não seja da vontade dEle. Sempre, tudo que acontece comigo e com você, com todos aqueles que acreditam que Deus está conosco, tudo que acontece é porque foi da vontade dEle. Foi Ele que determinou e Ele tem um plano para todos nós. Basta você aceitar o plano que Ele tem para você. Tá bom? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, desse nosso 6º estudo. E quero muito encontrar você na semana que vem com o nosso 7º estudo. Grande beijo e até lá!